todos, graças e paz, espero que todos estejam bem. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, dando continuidade a mais esse mini curso da nossa igreja, intitulado Autoridade do Crente. Mas antes de entrar propriamente dita na aula de hoje, eu gostaria de falar algumas coisas com você. Primeiro, se você ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, eu quero te incentivar a fazê-lo. Lá nós temos não só esse mini curso, mas outros mini cursos que estão à tua disposição. Você pode assistir de qualquer lugar, seja da tua casa, no caminho do seu serviço, aonde você estiver. Você tem acesso a esse conteúdo riquíssimo à tua disposição para trazer crescimento e desenvolvimento, que você conheça um pouco mais da palavra. Além dos mini cursos, é claro, nós temos também os cultos da nossa igreja, que acontecem às terças e aos domingos, e alguns eventos que acontecem de forma esporádica. Todos esses cultos, todo esse material à tua disposição. Basta você se inscrever para que você desfrute disso, de todo esse conteúdo riquíssimo, para que você tenha acesso a toda essa informação que foi preparada com muito cuidado para você, ok? Segundo ponto, essa já é a quarta aula desse mini curso, então se você perdeu alguma das aulas, eu quero te convidar a parar esse vídeo agora, porque todo o conteúdo ele é preparado de forma contínua. Então é importante que você, para que não gere nenhuma confusão, nenhuma falta de compreensão, de entendimento, é importante que você assista às outras aulas, né? Então nós tivemos ali na primeira aula alguns conceitos sobre a autoridade, algumas definições, entendemos um pouquinho de como era a autoridade no início, né? Que Deus deu autoridade ao homem. Na segunda aula nós já tivemos uma explanação de como a humanidade entregou essa autoridade para o diabo já, e também qual era ali o plano já de Deus pensando em restaurar essa autoridade à humanidade. Na terceira aula nós tivemos ali algumas orientações acerca da identificação e substituição que Cristo tem por nós, que Jesus fez por nós, né, quando ele nos substituiu, morrendo em nosso lugar. E hoje, na quarta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a restauração dessa autoridade, como essa autoridade nos foi restaurado como humanidade, que isso ocorreu através do plano de Deus, quando ele entregou o Cristo Jesus para morrer e ressuscitar em nosso lugar, como essa autoridade nos foi restaurada, né, através da redenção de Cristo Jesus por nós. Então, o importante é que nós possamos compreender agora que, o primeiro ponto, Jesus Cristo, ele veio, foi enviado para morrer em nosso lugar, para pagar um preço que nós não conseguiríamos pagar, que foi abordado na aula anterior. Mas o importante e principal, na realidade, é nós compreendermos que Cristo, ele não só morreu em nosso lugar, mas ele ressuscitou. E a partir do momento que ele ressuscitou, a autoridade que antes havia sido entregue ao diabo foi restaurada a todos nós. Eu quero ler uma passagem com você, nós vamos ler algumas passagens nessa aula de hoje, para que a gente consiga entender e compreender um pouquinho mais sobre esse tema. Então, lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 19, né, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 19, diz o seguinte: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ou seja, Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Versículo 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, ou seja, dos pés de Jesus, e para ele, Jesus, ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu quero ler numa outra versão, que é a versão da nova versão transformadora, que o linguajar fica um pouco mais fácil de nós compreendermos, né? Então, Efésios capítulo 1, versículo 19. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos.
É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Versículo 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Versículo 23. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Então, aqui nós vemos o plano que Deus traçou lá no início, quando o homem entregou quando o homem entregou a autoridade que lhe foi confiada por Deus ao diabo. Nós vemos esse plano de restauração, onde Deus restaura essa autoridade à humanidade. Como? Através de Cristo Jesus. Então Jesus, quando ressuscitou, ele foi colocado em um local de honra, à destra do Pai, acima de todo o principado, de toda a potestade, de toda a autoridade, de todo o nome que se possa nomear, de todo o nome que se possa referir. Então, a autoridade que outrora havia sido perdida foi restaurada. Quando? Quando Jesus Cristo ressuscitou, quando ele morre na cruz e ao terceiro dia, quando ele ressuscita, a redenção. Então o Cristo hoje ressurreto expressa a autoridade que nos foi restaurada quando ele cumpriu o plano pelo qual ele foi designado, quando ele veio como filho, sofreu, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou, e quando ressuscita, ele é posto em um local de autoridade, acima de toda autoridade, acima de todo líder, de todo governante, com um nome poderoso que está acima de todo o nome. E aí talvez você esteja se questionando, ok, putz, legal, bacana que eu entendi então aqui que Jesus Cristo ressuscitou e hoje ele está assentado à destra do Pai. Mas qual a relação então acerca dessa posição que Jesus Cristo hoje ocupa com a restauração dessa autoridade para a humanidade? E aí para isso eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Efésios, capítulo 2, no versículo 1, diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então aqui, falando que a vida que nós encontramos em Cristo Jesus, ok? Versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então essa era a condição que nós vivíamos antes de entregarmos a nossa vida para Cristo Jesus, reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Somente até aqui, só um intervalo rápido. É importante nós entendermos que aqui a palavra está descrevendo qual era a nossa natureza antes de sermos salvos, ou seja, antes de reconhecermos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, antes de reconhecermos o plano de redenção que Deus teve para conosco quando ele envia Jesus Cristo para morrer e ressuscitar em nosso lugar. Então essa era a nossa condição até o dia que nós decidimos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Agora nós vamos ver o que aconteceu quando nós decidimos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Versículo 4 de Efésios capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós lemos lá anteriormente Efésios capítulo 1, nós vimos o plano que houve quando Jesus Cristo ressuscitou, o local que ele foi colocado de autoridade, acima de todo o principado, de toda a potestade,
de todo governante, de toda autoridade, que Deus colocou tudo embaixo dos pés de Jesus. E agora em Efésios, no capítulo 2, nós vemos que nós que decidimos reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não só morremos com Ele na cruz, mas também ressuscitamos com Ele. Nós ressuscitamos e hoje a mesma posição que Jesus ocupa em Deus, nós também ocupamos. Então nós acabamos de ler em Efésios capítulo 2, no versículo 6, que diz o seguinte: e juntamente com Ele nos ressuscitou. Então Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então hoje nós ocupamos uma posição de autoridade, não por nós mesmos, mas por causa de Cristo Jesus. Então hoje, por estarmos em Cristo, nós também estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, acima de todo o principado, de toda a autoridade, de todo governante, de todo líder. Então essa hoje é a posição que nós ocupamos em Cristo Jesus. Então, desta forma, Deus restaurou a autoridade que outrora havia sido perdido, quando Ele entregou Jesus Cristo para morrer e ressuscitar em nosso lugar. E desta forma, nós estamos também assentados com Cristo acima de todo o principado e de toda a potestade. Eu quero ler apenas mais uma passagem com você, que está lá em Colossenses, capítulo 2, no versículo 13, que diz o seguinte, lendo agora na versão também, na nova versão transformadora. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Versículo 14. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Versículo 15. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Então Jesus Cristo, na cruz, venceu o diabo e ali ele restaura a autoridade que havia sido entregue para o diabo. Ele toma essa autoridade de volta e ele, agora empossado dessa autoridade, ele também nos dá o direito de fazer uso dessa autoridade. E como nós faremos uso dessa autoridade? Como nós desfrutaremos dessa autoridade? Isso é um tema para a próxima aula, onde você verá a relação entre a igreja e a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Então, não perca a nossa próxima aula, assista, porque você vai compreender, ok, eu entendi então na aula de hoje que essa autoridade foi restaurada. Agora, como eu faço uso dessa autoridade? Qual é a relação da igreja, ou seja, eu como igreja, e essa autoridade que foi restaurada? Então, não perca a próxima aula, assista, continue conectado conosco para você aprender um pouco mais sobre esse tema maravilhoso que, sem dúvida alguma, transformará a tua vida, a nossa autoridade, a autoridade do crente. Amém? Muito obrigado e fique conectado conosco, não perca a próxima aula.